Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e ou sanciona a seguinte lei. Capítulo I. Diretrizes gerais. Artigo 1º. Na execução da política urbana, de que tratam os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta lei. Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Artigo 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais. Em garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Segunda, gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Terceira, cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social. 4. Planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. 5. Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais. 6. Ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar a utilização inadequada dos imóveis urbanos. B. A proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes. C. O parcelamento do solo, a edificação ou uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana. D. A instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente. E. A retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização. F. A deterioração das áreas urbanizadas. G. A poluição e a degradação ambiental. H. A exposição da população a riscos de desastres. Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012. Sétima, integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do município e do território sob sua área de influência. Oitava, adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do município e do território sob sua área de influência. 9. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. 10. A adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais. 11. Recuperação dos investimentos do poder público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos. 12. Proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. 13. A audiência do poder público municipal e da população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população. 14. Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais. 15. Simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais. 16. Isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse social.
17. Estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, de sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução de impactos ambientais e a economia de recursos naturais. Incluído pela Lei nº 12.836, de 2013. 18. Tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de energia, telecomunicações, abastecimento de água e saneamento. Incluído pela Lei nº 13.116, de 2015. 19. Garantia de condições condignas de acessibilidade, utilização e conforto nas dependências internas das edificações urbanas, inclusive nas destinadas à moradia e ao serviço dos trabalhadores domésticos, observados requisitos mínimos de dimensionamento, ventilação, iluminação, ergonomia, privacidade e qualidade dos materiais empregados. Incluído pela Lei nº 13.699, de 2018. 20. Promoção de conforto, abrigo, descanso, bem-estar e acessibilidade na fruição dos espaços livres de uso público, de seu mobiliário e de suas interfaces com os espaços de uso privado, vedado o emprego de materiais, estruturas, equipamentos e técnicas construtivas hostis que tenham como objetivo ou resultado o afastamento de pessoas em situação de rua, idosos, jovens e outros segmentos da população. Redação dada pela Lei nº 14.489, de 2022. Artigo 3º. Compete à União, entre outras atribuições de interesse da política urbana: 1. A legislar sobre normas gerais de direito urbanístico. 2. Legislar sobre normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios em relação à política urbana, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. 3. Promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais, de saneamento básico, das calçadas, dos passeios públicos, do mobiliário urbano e dos demais espaços de uso público. Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015. Vigência. 4. Instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte e mobilidade urbana, que incluam regras de acessibilidade aos locais de uso público. Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015, vigência. 5. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Capítulo 2. Dos instrumentos da política urbana. Seção I. Dos instrumentos em geral. Artigo 4º. Para os fins desta lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: I. Planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. 2. Planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. 3. Planejamento municipal, em especial: A. Plano diretor. B. Disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo. C. Zoneamento ambiental. D. Plano plurianual. I. Diretrizes orçamentárias e orçamento anual. F. Gestão orçamentária participativa. G. Planos, programas e projetos setoriais. H. Planos de desenvolvimento econômico e social. 4. Institutos tributários e financeiros. A. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. B. Contribuição de melhoria. C. Incentivos e benefícios fiscais e financeiros. 5. Institutos jurídicos e políticos. A. Desapropriação. B. Servidão administrativa. C. Limitações administrativas. D. Tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano. I. Instituição de unidades de conservação. F. Instituição de zonas especiais de interesse social. G. Concessão de direito real de uso. H. Concessão de uso especial para fins de moradia. I. Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. J. Uso capião especial de imóvel urbano. L. Direito de superfície. M. Direito de preempção. N. Outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso. U. Transferência do direito de construir. P. Operações urbanas consorciadas. Q. Regularização fundiária.
R. Assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos. S. Referendo popular e plebiscito. T. Demarcação urbanística para fins de regularização fundiária, incluído pela Lei nº 11.977, de 2009. U. Legitimação de posse. Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009. 6. Estudo prévio de impacto ambiental, EIA, e Estudo prévio de impacto de vizinhança, EIV. Parágrafo 1º. Os instrumentos mencionados neste artigo regem-se pela legislação que lhes é própria, observado o disposto nesta lei. Parágrafo 2º. Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública com atuação específica nessa área, a concessão de direito real de uso de imóveis públicos poderá ser contratada coletivamente. Parágrafo 3º. Os instrumentos previstos neste artigo que demandam dispêndio de recursos por parte do poder público municipal devem ser objeto de controle social, garantida a participação de comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil. Seção 2ª. Do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Artigo 5º. Lei municipal específica para a área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para implementação da referida obrigação. Parágrafo 1º. Considera-se subutilizado o imóvel I, cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente. Segunda, vetado. Parágrafo 2º. O proprietário será notificado pelo Poder Executivo Municipal para o cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis. Parágrafo 3º. A notificação far-se-á I, por funcionário do órgão competente do Poder Público Municipal, ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração. Segunda, por edital quando frustrada, por 3 vezes, a tentativa de notificação na forma prevista pelo inciso I. Parágrafo 4º. Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a I, 1 ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão municipal competente. Segunda, 2 anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento. Parágrafo 5º. Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal específica a que se refere o caput poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo. Artigo 6º. A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa-mortis, posterior à data da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no artigo 5º desta lei, sem interrupção de quaisquer prazos. Seção 3ª. Do IPTU progressivo no tempo. Artigo 7º. Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do artigo 5º desta lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no parágrafo 5º do artigo 5º desta lei, o município procederá à aplicação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de 5 anos consecutivos. Parágrafo 1º. O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a que se refere o caput do artigo 5º desta lei e não excederá a 2 vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 15%. Parágrafo 2º. Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em 5 anos, o município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, garantida a prerrogativa prevista no artigo 8º. Parágrafo 3º. É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que trata este artigo. Seção 4ª. Da desapropriação com pagamento em títulos. Artigo 8º. Decorridos 5 anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública. Parágrafo 1º.
Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados no prazo de até 10 anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais de 6% ao ano. Parágrafo 2º. O valor real da indenização e refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em função de obras realizadas pelo poder público na área onde o mesmo se localiza após a notificação de que trata o parágrafo 2º do artigo 5º desta lei. Segunda, não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. Parágrafo 3º. Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos. Parágrafo 4º. O município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de 5 anos, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público. Parágrafo 5º. O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo poder público ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nesses casos, o devido procedimento licitatório. Parágrafo 6º. Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do parágrafo 5º as mesmas obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no artigo 5º desta lei. Seção 5. Da usucapião especial de imóvel urbano. Artigo 9º. Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos, ininterruptamente sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo 1º. O título de domínio será conferido ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. Parágrafo 2º. O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Parágrafo 3º. Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno direito, à posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão. Artigo 10. Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de 5 anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017. Parágrafo 1º. O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, acrescentar sua posse à de seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. Parágrafo 2º. A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz, mediante sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis. Parágrafo 3º. Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. Parágrafo 4º. O condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível de extinção, salvo deliberação favorável tomada por, no mínimo, 2/3 dos condôminos, no caso de execução de urbanização posterior à constituição do condomínio. Parágrafo 5º. As deliberações relativas à administração do condomínio especial serão tomadas por maioria de votos dos condôminos presentes, obrigando também os demais, discordantes ou ausentes. Artigo 11. Na pendência da ação de usucapião especial urbana, ficarão sobrestadas quaisquer outras ações, petitórias ou possessórias, que venham a ser propostas relativamente ao imóvel usucapiendo. Artigo 12. São partes legítimas para a propositura da ação de usucapião especial urbana. E, o possuidor, isoladamente ou em litisconsórcio originário ou superveniente. Segunda, os possuidores, em estado de composse. Terceira, como substituto processual, a associação de moradores da comunidade, regularmente constituída, com personalidade jurídica, desde que explicitamente autorizada pelos representados. Parágrafo 1º. Na ação de usucapião especial urbana é obrigatória a intervenção do Ministério Público. Parágrafo 2º. O autor terá os benefícios da justiça e da assistência judiciária gratuita, inclusive perante o cartório de registro de imóveis. Artigo 13. A usucapião especial de imóvel urbano poderá ser invocada como matéria de defesa, valendo a sentença que a reconhecer como título para registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 14.
Na ação judicial de usucapião especial de imóvel urbano, o rito processual a ser observado é o sumário. Seção 6. Da concessão de uso especial para fins de moradia. Artigo 15. Vetado. Artigo 16. Vetado. Artigo 17. Vetado. Artigo 18. Vetado. Artigo 19. Vetado. Artigo 20. Vetado. Seção 7ª. Do direito de superfície. Artigo 21. O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. Parágrafo 1º. O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística. Parágrafo 2º. A concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou onerosa. Parágrafo 3º. O superficiário responderá integralmente pelos encargos e tributos que incidirem sobre a propriedade superficiária, arcando, ainda, proporcionalmente à sua parcela de ocupação efetiva, com os encargos e tributos sobre a área objeto da concessão do direito de superfície, salvo disposição em contrário do contrato respectivo. Parágrafo 4º. O direito de superfície pode ser transferido a terceiros, obedecidos os termos do contrato respectivo. Parágrafo 5º. Por morte do superficiário, os seus direitos transmitem-se a seus herdeiros. Artigo 22. Em caso de alienação do terreno, ou do direito de superfície, o superficiário e o proprietário, respectivamente, terão direito de preferência, em igualdade de condições à oferta de terceiros. Artigo 23. Extingue-se o direito de superfície. E, pelo advento do termo. Segunda, pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário. Artigo 24. Extinto o direito de superfície, o proprietário recuperará o pleno domínio do terreno, bem como das accessões e benfeitorias introduzidas no imóvel, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário no respectivo contrato. Parágrafo 1º. Antes do termo final do contrato, extinguir-se-á o direito de superfície se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para a qual for concedida. Parágrafo 2º. A extinção do direito de superfície será averbada no cartório de registro de imóveis. Seção 8ª. Do direito de preempção. Artigo 25. O direito de preempção confere ao poder público municipal preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. Parágrafo 1º. Lei municipal, baseada no plano diretor, delimitará as áreas em que incidirá o direito de preempção e fixará prazo de vigência, não superior a 5 anos, renovável a partir de 1 ano após o decurso do prazo inicial de vigência. Parágrafo 2º. O direito de preempção fica assegurado durante o prazo de vigência fixado na forma do parágrafo 1º, independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel. Artigo 26. O direito de preempção será exercido sempre que o poder público necessitar de áreas para I. Regularização fundiária. Segunda, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social. Terceira, constituição de reserva fundiária. 4. Ordenamento e direcionamento da expansão urbana. 5. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários. 6. Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes. 7. Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental. 8. Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 9. Vetado. Parágrafo único. A lei municipal prevista no parágrafo 1º do artigo 25 desta lei deverá enquadrar cada área em que incidirá o direito de preempção em uma ou mais das finalidades enumeradas por este artigo. Artigo 27. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel, para que o município, no prazo máximo de 30 dias, manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo. Parágrafo 1º. A notificação mencionada no caput será anexada proposta de compra assinada por terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão preço, condições de pagamento e prazo de validade. Parágrafo 2º.
o município fará publicar, em órgão oficial e em pelo menos um jornal local ou regional de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida nos termos do caput da intenção de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada. Parágrafo 3º. Transcorrido o prazo mencionado no caput sem manifestação, fica o proprietário autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta apresentada. Parágrafo 4º. Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao município, no prazo de 30 dias, cópia do instrumento público de alienação do imóvel. Parágrafo 5º. A alienação processada em condições diversas da proposta apresentada é nula de pleno direito. Parágrafo 6º. Ocorrida a hipótese prevista no parágrafo 5º, o município poderá adquirir o imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior àquele. Seção 9. Da outorga onerosa do direito de construir. Artigo 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área edificável e a área do terreno. Parágrafo 2º. O plano diretor poderá fixar coeficiente de aproveitamento básico único para toda a zona urbana ou diferenciado para áreas específicas dentro da zona urbana. Parágrafo 3º. O plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre a infraestrutura existente e o aumento de densidade esperado em cada área. Artigo 29. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida a alteração de uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Artigo 30. Lei municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, determinando a fórmula de cálculo para a cobrança. Segunda, os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga. Terceira, a contrapartida do beneficiário. Artigo 31. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso serão aplicados com as finalidades previstas nos incisos de 1 a 9 do artigo 26 desta lei. Seção 10. Das operações urbanas consorciadas. Artigo 32. Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar área para aplicação de operações consorciadas. Parágrafo 1º. Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo poder público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. Parágrafo 2º. Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras medidas, a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente. Segunda, a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente. Terceira, a concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam tecnologias visando a redução de impactos ambientais, e que comprovem a utilização, nas construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias que reduzam os impactos ambientais e economizem recursos naturais, especificadas as modalidades de design e de obras a serem contempladas. Incluído pela Lei nº 12.836, de 2013. Artigo 33. Da lei específica que aprovar a operação urbana consorciada constará o plano de operação urbana consorciada, contendo, no mínimo, definição da área a ser atingida. Segunda, programa básico de ocupação da área. Terceira, programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela operação. 4. Finalidades da operação. 5. Estudo prévio de impacto de vizinhança. 6. Contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em função da utilização dos benefícios previstos nos incisos I, segunda e terceira do parágrafo 2º do artigo 32 desta lei, com redação dada pela Lei nº 12.836, de 2013.
Sétima, forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da sociedade civil. Oitava, natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários, usuários permanentes e investidores privados, uma vez atendido o disposto no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 32 desta lei, incluído pela Lei nº 12.836, de 2013. Parágrafo 1º. Os recursos obtidos pelo Poder Público Municipal na forma do inciso 6 deste artigo serão aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada. Parágrafo 2º. A partir da aprovação da lei específica de que trata o caput, são nulas as licenças e autorizações a cargo do Poder Público Municipal expedidas em desacordo com o plano de operação urbana consorciada. Artigo 34. A lei específica que aprovar a operação urbana consorciada poderá prever a emissão pelo município de quantidade determinada de certificados de potencial adicional de construção, que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras necessárias à própria operação. Parágrafo 1º. Os certificados de potencial adicional de construção serão livremente negociados, mas conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da operação. Parágrafo 2º. Apresentado o pedido de licença para construir, o certificado de potencial adicional será utilizado no pagamento da área de construção que supere os padrões estabelecidos pela legislação de uso e ocupação do solo, até o limite fixado pela lei específica que aprovar a operação urbana consorciada. Artigo 34-A. Nas regiões metropolitanas ou nas aglomerações urbanas instituídas por lei complementar estadual, poderão ser realizadas operações urbanas consorciadas interfederativas, aprovadas por leis estaduais específicas. Incluído pela Lei nº 13.089, de 2015. Parágrafo único. As disposições dos artigos 32 a 34 desta lei aplicam-se às operações urbanas consorciadas interfederativas previstas no caput deste artigo, no que couber. Incluído pela Lei nº 13.089, de 2015. Seção 11. Da transferência do direito de construir. Artigo 35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de e implantação de equipamentos urbanos e comunitários. Segunda, preservação. Quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural. Terceira, servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social. Parágrafo 1º. A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao poder público seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos e a terceira do caput. Parágrafo 2º. A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas à aplicação da transferência do direito de construir. Seção 12. Do estudo de impacto de vizinhança. Artigo 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança, EIV, para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público Municipal. Artigo 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões. Na adensamento populacional. Segunda, equipamentos urbanos e comunitários. Terceira, uso e ocupação do solo. 4. Valorização imobiliária. 5. Geração de tráfego e demanda por transporte público. 6. Ventilação e iluminação. 7. Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. Parágrafo único. Dar-se a publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis para consulta, no órgão competente do Poder Público Municipal, por qualquer interessado. Artigo 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de impacto ambiental, EIA, requeridas nos termos da legislação ambiental. Capítulo 3º. Do Plano Diretor. Artigo 39.
A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no artigo 2º desta lei. Artigo 40. O Plano Diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Parágrafo 1º. O Plano Diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. Parágrafo 2º. O Plano Diretor deverá englobar o território do município como um todo. Parágrafo 3º. A lei que instituir o Plano Diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada 10 anos. Parágrafo 4º. No processo de elaboração do Plano Diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipais garantirão a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Segunda, a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos. Terceira, o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. Parágrafo 5º, vetado. Artigo 41. O Plano Diretor é obrigatório para cidades com mais de 20.000 habitantes. Segunda, integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Terceira, onde o poder público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição Federal. 4. Integrantes de áreas de especial interesse turístico. 5. Inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 6. Incluídas no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012. Parágrafo 1º. No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no inciso 5 do caput, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas. Parágrafo 2º. No caso de cidades com mais de 500.000 habitantes, deverá ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido. Parágrafo 3º. As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis, compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros, sempre que possível de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros. Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015, vigência. Artigo 42. O plano diretor deverá conter no mínimo a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura e de demanda para utilização, na forma do artigo 5º desta lei. Segunda, disposições requeridas pelos artigos 25, 28, 29, 32 e 35 desta lei. Terceira, sistema de acompanhamento e controle. Artigo 42. Além do conteúdo previsto no artigo 42, o Plano Diretor dos municípios incluídos no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos deverá conter parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e a contribuir para a geração de emprego e renda. Segunda, mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Terceira, planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de áreas de risco de desastre. 4. Medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de impactos de desastres.
5. Diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, se houver, observadas a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, e demais normas federais e estaduais pertinentes, e previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, onde o uso habitacional for permitido. Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012. 6. Identificação e diretrizes para a preservação e ocupação das áreas verdes municipais, quando for o caso, com vistas à redução da impermeabilização das cidades. Incluído pela Lei nº 12.983, de 2014. Parágrafo 1º. A identificação e o mapeamento de áreas de risco levarão em conta as cartas geotécnicas. Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012. Parágrafo 2º. O conteúdo do plano diretor deverá ser compatível com as disposições insertas nos planos de recursos hídricos, formulados consoante a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Parágrafo 3º. Os municípios adequarão o plano diretor às disposições deste artigo, por ocasião de sua revisão, observados os prazos legais. Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012. Parágrafo 4º. Os municípios enquadrados no inciso 6 do artigo 41 desta lei e que não tenham plano diretor aprovado terão o prazo de 5 anos para o seu encaminhamento para aprovação pela Câmara Municipal. Artigo 42-B. Os municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano após a data de publicação desta lei deverão elaborar projeto específico que contenha, no mínimo, demarcação do novo perímetro urbano. Segunda, delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais. Terceira, definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais. 4. Definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda. 5. A previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for permitido. 6. Definição de diretrizes e instrumentos específicos para a proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural. E 7. Definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público. Parágrafo 1º. O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser instituído por lei municipal e atender às diretrizes do plano diretor, quando houver. Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012. Parágrafo 2º. Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no caput, o município ficará dispensado da elaboração do projeto específico de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 3º. A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro urbano ficará condicionada à existência do projeto específico e deverá obedecer às suas disposições. Capítulo 4. Da gestão democrática da cidade. Artigo 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos. Órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal. Segunda, debates, audiências e consultas públicas. Terceira, conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal. 4. Iniciativa popular de projeto de lei de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. 5. Vetado. Artigo 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a linha F do inciso 3º do artigo 4º desta lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. Artigo 45.
Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas incluirão obrigatória e significativa participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania. Capítulo 5. Disposições Gerais. Artigo 46. O poder público municipal poderá facultar ao proprietário da área atingida pela obrigação de que trata o caput do artigo 5º desta lei, ou objeto de regularização fundiária urbana para fins de regularização fundiária, o estabelecimento de consórcio imobiliário como forma de viabilização financeira do aproveitamento do imóvel. Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017. Parágrafo 1º. Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização, de regularização fundiária ou de reforma, conservação ou construção de edificação por meio da qual o proprietário transfere ao poder público municipal seu imóvel e, após a realização das obras, recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas, ficando as demais unidades incorporadas ao patrimônio público. Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017. Parágrafo 2º. O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras. Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017. Parágrafo 3º. A instauração do consórcio imobiliário por proprietários que tenham dado causa à formação de núcleos urbanos informais, ou por seus sucessores, não os eximirá das responsabilidades administrativa, civil ou criminal, incluído pela Lei nº 13.465, de 2017. Artigo 47. Os tributos sobre imóveis urbanos, assim como as tarifas relativas a serviços públicos urbanos, serão diferenciados em função do interesse social. Artigo 48. Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública com atuação específica nessa área, os contratos de concessão de direito real de uso de imóveis públicos terão, para todos os fins de direito, caráter de escritura pública, não se aplicando o disposto no inciso 2º do artigo 134 do Código Civil. Segunda, constituirão título de aceitação obrigatória em garantia de contratos de financiamentos habitacionais. Artigo 49. Os estados e municípios terão o prazo de 90 dias, a partir da entrada em vigor desta lei, para fixar prazos, por lei, para a expedição de diretrizes de empreendimentos urbanísticos, aprovação de projetos de parcelamento e de edificação, realização de vistorias e expedição de termo de verificação e conclusão de obras. Parágrafo único. Não sendo cumprida a determinação do caput, fica estabelecido o prazo de 60 dias para a realização de cada um dos referidos atos administrativos, que valerá até que os estados e municípios disponham em lei de forma diversa. Artigo 50. Os municípios que estejam enquadrados na obrigação prevista nos incisos I e segunda do caput do artigo 41 desta lei e que não tenham plano diretor aprovado na data de entrada em vigor desta lei deverão aprová-lo até 30 de junho de 2008. Redação dada pela Lei nº 11.673, 2008, vigência. Artigo 51. Para os efeitos desta lei, aplicam-se ao Distrito Federal e ao Governador do Distrito Federal as disposições relativas, respectivamente, a município e a prefeito. Artigo 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o prefeito incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, quando vetado. Segunda, deixar de proceder, no prazo de 5 anos, o adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio público, conforme o disposto no parágrafo 4º do artigo 8º desta lei. Terceira, utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção em desacordo com o disposto no artigo 26 desta lei. 4. Aplicar os recursos auferidos com a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso em desacordo com o previsto no artigo 31 desta lei. 5. Aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas em desacordo com o previsto no parágrafo 1º do artigo 33 desta lei. 6. Impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos I a terceira do parágrafo 4º do artigo 40 desta lei.
Sétima, deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no parágrafo 3º do artigo 40 e no artigo 50 desta lei. Oitava, adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos termos dos artigos 25 a 27 desta lei, pelo valor da proposta apresentada, se este for, comprovadamente, superior ao de mercado. Artigo 54. O artigo 4º da Lei nº 7.347, de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta lei, objetivando, inclusive, evitar o dano ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, vetado, ponto. Artigo 55. O artigo 167, inciso I, item 28, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterado pela Lei nº 6.216, de 30 de junho de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação. Item 28. Das sentenças declaratórias de uso capião, independente da regularidade do parcelamento do solo ou da edificação. Artigo 56. O artigo 167, inciso I, da Lei nº 6.015, de 1973, passa a vigorar acrescido dos seguintes itens 37, 38 e 39. Item 37. Dos termos administrativos ou das sentenças declaratórias da concessão de uso especial para fins de moradia, independente da regularidade do parcelamento do solo ou da edificação. Item 38. Vetado. Item 39. Da Constituição do Direito de Superfície de Imóvel Urbano. Artigo 57. O artigo 167, inciso 2º, da Lei nº 6.015, de 1973, passa a vigorar acrescido dos seguintes itens 18, 19 e 20. Item 18. Da notificação para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios de imóvel urbano. Item 19. Da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia. Item 20. Da extinção do direito de superfície do imóvel urbano. Artigo 57-A. A operadora ferroviária, inclusive metroferroviária, poderá constituir o direito real de laje de que trata a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e o de superfície de que trata esta lei, sobre ou sob a faixa de domínio de sua via férrea, observado o plano diretor e o respectivo contrato de outorga com o poder concedente. Incluído pela Lei nº 14.273, de 2021, vigência. Parágrafo único. A constituição do direito real de laje ou de superfície a que se refere o caput deste artigo é condicionada à existência prévia de licenciamento urbanístico municipal, que estabelecerá os ônus urbanísticos a serem observados e o direito de construir incorporado a cada unidade imobiliária. Incluído pela Lei nº 14.273, de 2021, vigência. Artigo 58. Esta lei entra em vigor após decorridos 90 dias de sua publicação. Brasília, 10 de julho de 2001, em 180º da Independência e 113º da República.